programa Tema Livre está de volta e nesta edição nós entrevistamos o promotor de justiça, cronista, articulista e membro fundador da Academia de Letras de Penápolis, Adelmo Pinho. Olá, doutor Adelmo, seja bem-vindo ao nosso estúdio, é um prazer, uma honra recebê-lo aqui. Eu quem agradeço, Suzy, agradeço à Câmara pelo espaço, pela oportunidade, espero poder contribuir de algum modo aí com ideias. Doutor Adelmo, vamos começar falando da sua vida pessoal. Onde o senhor nasceu e cresceu? Eu sou de um bairro rural, chama Baguaçu, zona rural de Birigui, né? Sou filho de comerciante e vim da zona rural, fui para a cidade, estudei em Coroados, depois Birigui, depois em Araçatuba e sempre em escola pública, até porque não tinha condição de pagar escola particular. E depois estou aqui em Araçatuba há cerca de uns 30 anos, mais ou menos. Como que o senhor chegou até aqui? Para estudar? Eu vim fazer estágio, né? E depois eu vim cursar a Universidade de Direito. Prestei vestibular, queria ser promotor desde os 12, 13 anos de idade. Já tinha essa vocação, né? E vim para Araçatuba e, aspas, fui ficando. Por que esse interesse pelo Ministério Público? Conta pra gente. Eu via desde quando adolescente que naquela época o Ministério Público não tinha esse formato constitucional que tem atual, né? Depois de 88, mas eu já via na figura do promotor uma profissão que me interessava porque eu poderia fazer justiça, né? Eu via o justo na minha vida bem importante e com o justo eu acho que eu posso ajudar as pessoas com justiça, né? Então eu via naquela profissão algo não que as outras não tenham, né? Justiça, mas naquela ali eu vi consolidar o justo que me interessou. Hoje quais são as áreas que o senhor atua na promotoria? Atualmente estou na área criminal, parte de execuções de pena, esses presídios de penitenciário, eu mexo crime organizado e também eu sou exclusivamente promotor do júri aqui. Quem mata, quem tenta matar alguém, cai tudo para mim, aqui de Aracanguá, né? Mas eu atuei muitos anos em outras áreas, na infância quase 20 anos, na área de corrupção, de improbidade administrativa, trabalhei bastante, gostei bastante dessa área, né, também. Enfim, a gente já está há algum tempo aí Já tem bastante experiência. Sim. Acho que vale a pena um esclarecimento, até para quem não é do meio jurídico, o que é o Ministério Público? Esse órgão é um órgão do Poder Judiciário? Quais são as suas funções? O Ministério Público, na verdade, é o órgão do sistema de justiça do Brasil, não é do Poder Judiciário, né? É uma função considerada essencial à justiça, de acordo com a Constituição Federal nossa, né? E protege, na verdade, o interesse público, o interesse social, protege o idoso, protege o adolescente, porque às vezes se tem a percepção de que o promotor é aquele que fica lá no júri só acusando, colocando o dedo na cara do réu, pedindo condenação. Não é isso, né? A gama de atribuições do Ministério Público é grande, né? Depois da Constituição de 88 ganhou um formato assim gigante que às vezes até a gente tem que repensar ou pensar alguma coisa melhor em termos macro, né, de Ministério Público para poder dar conta das funções que tem, né? Então é uma gama muito grande de atribuição que a gente precisa realmente fazer, mostrar para que veio, né? Mostrar, aperfeiçoar mais, né? A gente tem falhas, sim, eu como promotor sim, a gente tem falhas e tem a cada dia aperfeiçoar diante dessa gama enorme de funções que tem. Na sua avaliação, quais os principais desafios hoje do Ministério Público, até para promover de fato a justiça? O Ministério Público, a gente tem que ter a noção que o promotor de justiça ou o procurador de justiça, ele só atua diante de uma ausência estatal, né? Quando o Estado falha em algum ponto, ou quando o ser humano erra num crime, por exemplo, entra o Ministério Público nessa função, né? Então hoje eu vejo, contemporâneo, saúde pública, né, um problema grave, saúde pública, vejo segurança pública bastante grave e outras coisas de habitação, coisas de sanitárias que está ligada à saúde também, né? Mas eu vejo a coisa mais pegada hoje, a necessidade mais premente hoje, saúde e segurança pública, eu acho. Como dissemos no início dessa entrevista, além de promotor de justiça, o senhor é articulista, é cronista. Como a literatura surgiu na sua vida?
Desde adolescente eu sempre tive hábito de leitura bastante frequente, né? Começou através de gibis, depois fui pegando outras coisas, né? E livros, e de uns 20 anos para cá eu comecei a escrever artigos em jornais, né? Mais o aspecto jurídico no primeiro momento, e depois, talvez de uns 10 anos para cá, comecei a me interessar, sair um pouco dessa esfera jurídica e brincar, e ter um hobby aí de ler sobre um pouco de tudo, virar um polímata, né? A gente começar a absorver tudo, né? Então eu gosto hoje bastante de literatura estrangeira, nacional, gosto de teologia, gosto bastante de filosofia, eu gosto de ler, né? Eu sou um inconformado, né? Um inconformado com o mundo contemporâneo, com as pessoas muitas vezes, né? Quais são os principais assuntos sobre os quais o senhor escreve? Eu escrevo, enfim, falando coisas da sociedade, coisas da vida, o sofrimento, falo sobre sofrimento, falo sobre amizade, faço crítica, às vezes, a religiões, faço ponderações, faço, às vezes, considerações com relação à política, né? Sempre na condição, logicamente, não de promotor de justiça, né? Como você falou, cidadão e de escritor, né? O escritor é aquele cara inconformado, né? Aquele cara inconformado que não aceita, às vezes, a sociedade como ela é, né? Nem tudo a gente concorda, né? Todo mundo, né? Mas o escritor eu vejo como sendo um instrumento de passar alguma coisa para alguém. Não estou falando do Adelmo, né? Mas os escritores em geral são instrumentos, né? Instrumentos da sociedade para passar ideias, pode ser ideias ruins, pode ser boas, mas passam, né? Como está no título desse livro, na capa, né? Acerca da reflexão, do pensamento, né? Eu acho que o ser humano hoje, a maioria, né? Já falaram isso, né? Nelson Rodrigues falava, né? Tem muito, com todo respeito, né? Muita gente que precisa pensar mais, né? Pensar mais, senão a gente fica muito próximo do animal irracional, e o que nos diferencia aí do animal racional, da arara que está atrás de você nessa figura, né? É a capacidade nossa de pensar, né? E eu acho que o ser humano hoje está com dificuldade bastante de reflexão, de pensamento, por isso que tanta desgraça aí na sociedade. De alguma forma, o seu trabalho como promotor de justiça interfere, influencia nos seus escritos? Eu acho que o trabalho, sim, influencia. A bagagem de vida, né? Sim, a bagagem, a experiência, depois vem lidar com gente, né? A promotoria, quase 30 anos que eu estou nessa estrada, né? Mexer com todo tipo de coisa boa, coisa ruim, né? E aí te leva, às vezes, a virar aí um pensador, com todo respeito, né? Uma pessoa que pensa o que está acontecendo, o porquê disso, o porquê daquilo. Então, uma coisa acho que puxa a outra, é uma via de mão dupla, né? O jurídico, às vezes, te leva a outras áreas de atividade humana, e depois as outras áreas de atividade humana pode te melhorar na sua profissão, como a sua de jornalista. Às vezes você lê um livro de literatura, depois você vem aqui e faz uma entrevista que acrescenta, né? Acrescenta. Então tudo isso é bagagem, é soma, coisa que ninguém nos tira, igual o ensino, né? Na vida, né? Pode te tirar a tua blusa, o seu sapato num roubo, a tua herança você perder, mas o conhecimento ninguém te tira. Ninguém te tira. Não. Nessa estrada há tantos anos, qual o caminho que o senhor acha que a sociedade está tomando, e é possível mudar essa direção? Eu vejo a sociedade hoje como Nietzsche fala, né? Friedrich Nietzsche, né? Que era um ateu, né? Um cara que, para ele, compaixão não existia, para ele, empatia não existia, ele batia em Jesus Cristo, batia no budismo, enfim, era um cara peculiar. Mas eu gosto muito de ler as coisas dele, ele era um sábio, né? Sábio na ótica dele, né? Então eu vejo esse mundo de hoje, parece que estão só ouvindo Nietzsche, né? Porque eu não vejo muita empatia, eu não vejo muita compaixão, eu não vejo muito o olhar, né? Acolhimento das pessoas, né? Às vezes cada um se fecha na sua profissão ou na sua casa, e lá fora cada um por si, Deus para todos, e às vezes nem Deus para todos, né? Enfim, eu vejo a sociedade preocupante, eu vejo que a falta de ética nas atividades, nas profissões é a regra,
né? As pessoas querem passar em cima da outra no seu trabalho, na família às vezes estão se degradando por várias questões. Então, eu vejo a questão ética mundial como a causa de um problema de guerras, problemas de preconceitos. Eu vejo, se tivesse ética nas pessoas, cada um pouquinho de ética na vida, o mundo estaria bem melhor. Mas eu vejo que está caminhando num sentido, parece oposto, né? E será que tem volta? É isso que a gente se pergunta, né? Eu acho que ajuda, né, nessa transformação, né, essa questão de buscar ética, buscar quem é crente, buscar religiões ajudam, religiões, lato sensu, e não quer dizer que religião resolve tudo, né? Às vezes um ateu ético é melhor que um crente safado, né? Então, não ético. Não ético, como o Papa Francisco fala isso, né? Fala a respeito disso, né? Ele prefere um crente, né, ético do que um ateu ético do que um crente aí que vai na igreja e depois sai aprontando, né? Então é esse viés que eu vejo, né? A sociedade precisa de uma mudança já, né? Você pegar aqui em Araçatuba, 20 anos atrás, tinha um roubo, um homicídio a cada 2, 3 meses. Hoje o homicídio tem toda semana. Em Araçatuba, roubo tem todo dia, vários. E não é só aqui, né? Não. É o mundo. Só como exemplo, e exatamente. O mundo está conturbado. É guerra daqui, guerra dali. Eu quero expandir, eu quero alguns que são os poderosos, como os Estados Unidos, vou citar nome, né? Rússia, os Estados Unidos paga de mocinho no lado ocidental, mas não é assim, né? O mundo não é assim. Tem cheio de nuances, que por isso que às vezes precisa ler, para a gente entender, né, que não existe só um Ocidente, ou existe só um Oriente, a religião só do Ocidente que é boa, não. Tem religião do Oriente boa. A questão é entender, né? E de alguma forma o senhor tem contribuído para promover essa reflexão nas pessoas, né? O senhor já citou, esse é o livro, seu primeiro livro que foi publicado ano passado, Comer é Necessário, Refletir Também. Sim. Por que esse título, né? É uma coletânea aí dos artigos, das crônicas que o senhor já publicou em jornais, em portais de notícias da cidade, né? O que o senhor pretendia com este livro, ao publicar este livro? Na verdade, se você perceber, a maioria das crônicas, artigos, depois a gente fala de um outro livro, né? Mas é questão de reflexão sobre coisas da sociedade, coisas da vida, do ser humano, do sofrimento humano, né? Do porquê, o que o ser humano visa, o que você visa, a Suzy, quando sai, levanta, está lá na cama e vai levantar. O que você quer da sua vida, né? Você quer bem do teu filho, do teu marido, da tua família, dos seus amigos, da sociedade, o quê? Né? Mas o que você busca com isso? O que cada ser humano busca na hora que acorda e não sabe se vai morrer daí a 20 segundos se faltar a respiração? Busca felicidade. Então, o ser humano, quando todo mundo quer ser feliz. De alguma forma ou de outra, Sim, todo mundo quer. Esse é o objetivo. Sim, ou tomando cerveja no boteco, ou na igreja, ou não sei aonde, todo mundo quer ser feliz, do seu jeito quer ser feliz. Com relação ao título do livro, comer, como eu coloquei aí, comer é uma atividade humana essencial. Se não comer, você morre. Se você não dormir, você vai morrer também, ou vai ficar doida, né? Vai ficar... Então, agora, comer, eu estou fazendo uma analogia, uma metáfora com relação ao animal, né? Comida que o animal come. Até a ameba come, o papagaio come, né? Agora, refletir, que é o que nos silencia, nos torna racional, é que grande parte não está parando para pensar, né? E às vezes a criação, principalmente dos gênios, aí, se pegar os gênios da humanidade, nas várias ciências que tem, né? Esse pessoal teve a criação, né? Num momento aí de reflexão. Não é um momento que está pegando ônibus, que está trombando no outro, que está passando em cima do outro de carro, que está trombando, xingando o outro na avenida. Não é nesses momentos. Então, os momentos melhores de criação dos seres humanos, dos gênios, vamos falar da nossa sociedade, não preciso citar nome, porque tem muitos, né? Foram momentos assim, que o pessoal estava refletindo, pensando acerca de alguma coisa, e não no momento atribulado da vida, como tem aí esse fenômeno aí da tacocracia, né? Que esse movimento aí, essa vida maluca, eu não tenho tempo para nada, tal. É uma coletânea. Quantos artigos, quantas crônicas tem aqui?
Aí acho que tem 30 e poucas, mas eu já escrevi bastante, mas centenas. E para o senhor selecionar, como que foi esse processo? É difícil. Até pedi o Arnon Gomes, né, que me ajudou na seleção, né? Eu tenho, depois desse livro, mais talvez uma centena delas e depois a gente fala, se precisar de um próximo livro. O senhor tem ideia, então, de continuar publicando outras coletâneas? Como é que está esse processo aí? Já tem algum livro aí sendo no forno? Tem, na verdade, um pronto, né? Eu tenho um pronto, vai faltar editar. Vai ter um formato mais ou menos parecido, mas vai ter coisas inéditas, né? Somente contos. Contos, que é conto para quem às vezes a população, nem todo mundo sabe que é um conto, né? Conto é um mini romance, né? Vamos chamar assim, vulgarmente falando, né? Então vai ter alguns contos inéditos que eu achei legais, né? Fazer coisa diferente e tal. E mais também artigos, crônicas e poesia também. Vai ter alguma coisa com relação à poesia, né? Tem a Adélia Prado fala que poesia é igual oração, né? Às vezes você fala que você pode fazer uma oração como sendo poesia, pode fazer uma poesia como sendo oração, né? Então, poesia às vezes é aquela inspiração que te vem, do nada, né? Do nada que você fala, eu vou fazer uma poesia, ou às vezes até essas crônicas e artigos, mas poesia eu acho algo mais peculiar, bem diferente, não que eu seja um poeta. Né? Um tema que o senhor já mencionou aqui, que se preocupe e também já escreveu sobre, é a saúde pública. O senhor é coautor do Manual Básico de Saúde Pública, que é um livro com mais de 20 mil exemplares, que foi lançado pelo Ministério Público em 2012. Qual foi o propósito de escrever sobre o tema e a sua contribuição para essa obra, especificamente? Esse manual de saúde pública, na verdade eu fui coordenador junto com uma doutora também em saúde pública, que é a Lenise, lá de Penápolis, ela era doutora, nós conversamos, aí conversei com os promotores também, que estão aí nesse livro, né, de 2012, e a ideia, qual que era o objetivo? Aquela época, o formato da saúde, do acesso à saúde é totalmente diferente de hoje. Não se tinha um telefone para saber onde era a defensoria, como que era, que ligava para entrar com uma ação, ou então onde é que tinha que ir numa prefeitura qualquer para conseguir um medicamento. Então aquele manual foi uma instrução mais de direcionamento para saber onde é que estavam esses órgãos, como as pessoas, que documentos tinham que levar para entrar com pedido de um exame, do medicamento, onde iria, que e-mail que era, naquela época nem muito e-mail usava, que telefone, que não tinha os contatos, né? Era um absurdo. Então, era mais para orientação, sim, então, esclarecimentos e orientação da no sentido de instrumentalizar aonde as pessoas deveriam ir para conseguir ter acesso à saúde. Foi esse o viés que nós pensamos e deu bastante certo, foi bem elogiado. Doutor, diante do contexto da saúde pública hoje, quais os caminhos que os gestores devem percorrer? Eu não sou especialista em saúde pública, tá? Mas eu também não sou... Mas a gente tem acompanhado. Mas eu não sou bobo, né? A gente lê alguma coisa, a gente se informa, né? SUS, vamos falar do SUS. SUS é um sistema, né? Funciona no Brasil? Funciona em aspectos, funciona bem. É exemplo no mundo aí, principalmente na parte de vacinação, né? Quando da Covid-19, esse cadastramento foi uma coisa mundialmente, foi reconhecido que a importância do SUS aqui no Brasil. Esse modelo esse formato do SUS aqui abrange todos, a gente chama de universalidade, né? Abrange a todos, seja rico, seja pobre, né? Mas eu vejo o seguinte, bom, que quem compõe isso aí? Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde do Estado, Secretaria de Saúde dos municípios, enfim, é tripartite, que eles falam, essa tripartite competência de financiamento também, né? Então, financiamento da União de 13% mais ou menos, financiamento dos municípios de 15%, financiamento dos estados de 13%. Agora, funciona perfeitamente? Não, um monte de falha, um monte de... Eu acho que o X, o calcanhar de Aquiles do negócio, do problemas do SUS, que eu vejo como leigo, como observador... De fora, né? De fora, não como cientista, né? Que eu não sou, né? Mas eu vejo que a questão da forma de gerir esse financiamento, né? Eu acho que se a União repassasse mais percentuais para os municípios principalmente, não para o Estado, né? Porque ninguém vive no Estado nem na União. Vive no município, a gente vive no município. Falava isso, salvo engano, Franco Montoro ou Ulisses Guimarães. Falava, ninguém vive. A gente vive aqui, a necessidade nossa é aqui, no município, não é na União. A União é um ente federativo, sim, precisa, tal. Nós somos uma federação. Agora, voltando.
Eu acho que se pegar a Suécia, mais de 70% do orçamento da Suécia é descentralizado de cima para baixo para os municípios. Aqui é o contrário. Aqui fica a maior parte do recurso da União com o governo federal. E a União Federal vai ver o que faz com aquilo. Né? Então, eu acho que essa inversão... Vai ser o contrário, como na Suécia. Né? Passa a maior parte do recurso para o município, fiscalizem, tem os órgãos de controle para não ter desvio, para não ter corrupção, má gestão. E eu acho que a solução para o país seria essa, mais descentralização de recurso, menos concentração no poder que é a União, né, o poder federal. Apesar de tantas críticas, nós temos que reconhecer aí que o Sistema Único de Saúde, o SUS brasileiro, sim, ele é incomparável, né? Não existe outro no mundo, não, né? Não, e tem, quando pega o SAMU, campanha de vacinação, hospitais federais que às vezes estão funcionando bem, ou estaduais, não funciona perfeitamente. Mas esse sistema todo, né, é um negócio bem feito, bem articulado, bem pensado. Mas eu acho que a questão, que adianta às vezes um sistema bem pensado, bem articulado, estruturado, ou ideologizado, se não tem recurso, não vai ter recurso para tudo. Eu sei, o orçamento da União é da Seguridade Social, depois vem o orçamento do Estado, o orçamento do município, enfim, tem filas para um monte de coisa, para cirurgia aqui, pegar Araçatuba, vai ter fila disso, daquilo, né? Não se dá conta, né? Às vezes o orçamento não dá, mas eu acho que poderia ser gerido melhor no sentido, se tivesse aqui no município esse recurso, mais recurso para administrar aqui as necessidades locais. Né? E a gestão dos recursos públicos também é a causa aí dos problemas da segurança pública? Por exemplo, nós caminhamos ali no mesmo sentido? Eu acho que sim. Eu acho que quanto mais descentralizar, também. Eu acho que para qualquer área, né? Para qualquer política pública, né? Na infância, vamos pensar na infância. Se você tiver mais dinheiro aqui para o município administrar, vai ter mais programas aqui relacionados à infância, como segurança pública, né? Segurança pública também. Tem um monte de fonte de renda aí que vai para a segurança pública, né? Não é só orçamento do Estado, né? Tem outras fontes de renda, hein? Através da justiça, através da segurança pública mesmo, né? Mas eu vejo essa questão, né? Tem que ter gente pensando, tem que ter bons gestores, sim. Não adianta ter o excelente gestor na área de saúde, na área de segurança pública, se o cara não consegue se mexer. Né? Está engessado. Está engessado não só por causa da lei, por causa do orçamento que tem que respeitar, né? Mas eu acho que teria que ter algo mais nesse sentido de dar mais poder, autonomia para o município, né? Acho que o município fica muito relegado diante desse pacto federativo. Né? Falando especificamente sobre o sistema penitenciário brasileiro, na sua opinião, o que deveria mudar para promover de fato a ressocialização? Olha, Suzy, é um negócio complexo, daria para a gente conversar aqui 3h30 seguidas, né? Mas eu penso, é o que tem, né? É o mal necessário. Né? Então, esse formato não é mundial. Né? A pena privativa de liberdade, a gente fala que é um mal necessário, tem que ter. Se estupram alguém, se o roubador, se matam seu parente... É uma punição. Tem que prender. Você não vai deixar impune. Não dá para deixar na rua, não dá para levar para casa. Né? Como às vezes algumas instituições também defendem, não tem que ter pena privativa, mas e aí? Né? Pena de morte, não. Prisão perpétua, talvez, em algum crime muito bárbaro, talvez, vamos pensar, né? Agora, ressocialização, que é o tema da sua pergunta, né? Se você talvez pegar um índice aí do pessoal que está no presídio, a maioria não vai ser ressocializada, não vai. Ainda que tenha lá dentro, eu sou corregedor de presídios aí, eu visito os presídios, eu vou, né? Eu vou lá ver a comida, como é que está, eu vou ver se tá faltando água, se tiver, eu vou tomar providência. Vou ver se tem indícios aí que está alguma coisa de sevícia. Então, em regra, não tem nada disso lá. Tem influência de poderes, aspas, paralelos, de facções? Tem lá dentro. Tem, eles influenciam sim, impactam. Então, às vezes o Estado tem esse papel, sim, de ficar atento a esse crescimento dessas facções criminosas, né? Que estão aí. É uma realidade. E estão crescendo. Né? Sim, é uma realidade. Eles têm dinheiro. Eles têm dinheiro, eles estão... E eles têm poder. Têm poder, eles estão infiltrados
Em poder, eles estão infiltrados em todo lugar. Em várias esferas. Lugar, né? Eles têm como maneiras de aparecerem, de influenciar, né? Então a sociedade tem que ficar preocupada porque isso não é fantasia. E não é de hoje, né? Isso é de décadas atrás e antes não se reconhecia isso publicamente, né? Mas a gente tem que acordar, todo mundo, né? A sociedade como um todo, e verificar que esse pessoal tem um poderio econômico de submarinos, levando droga, de rede de helicópteros que às vezes nem o Estado tem, eles têm. Está certo, o senhor de alguma forma continua então colaborando aí para promover essa reflexão nas pessoas, né? Podemos continuar contando então com seus artigos, com as suas crônicas e agora com seus contos e poemas também. Sim, vamos tentar. E a ideia não é, na verdade, não é personalizar o Adelmo, nada disso. A ideia é aquilo que eu te falei no começo aí. Contribuir para a melhora da sociedade. Instrumentalizar ideias que às vezes servem para um, serve para outro, né? Acalenta um ou outro, ou discordam das ideias, ok, discordou, mas foi uma ideia, né? Pelo menos se tem ideias, né? Porque se ficar nessa mesmice, um negócio engessado, se te trazem um prato pronto a cada vez, só pode ser isso. A religião só pode ser essa, né? Essa aqui não, as outras estão erradas, né? Enfim, esse tipo de coisa que a gente precisa. A literatura é contrária à teologia, não. Né? A ciência... Ao aprisionamento. A ciência não pode andar junto com a literatura. Pode, com a razão, com a fé. Deve. Sim. E deve. Sim. Doutor Adelmo Pinho, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação em nosso programa. Eu quem agradeço, né? Agradeço o espaço, agradeço a você, né? Sempre inteligente e objetiva nos seus questionamentos, né? Estou à disposição aí se puder colaborar com alguma coisa. Muito obrigada e nós também continuamos à disposição. O programa Tema Livre de hoje vai ficando por aqui. Nós voltamos na próxima semana com mais uma entrevista. Continue nos acompanhando, é só acessar o QR Code que aparece na tela. Até mais!